A renda fixa é extremamente importante para a sua carteira de investimentos, para a sua carteira buy hold. E temos aquela renda fixa destinada mais ao curto prazo, para períodos curtos. Será que vale a pena investir no CDB pagando 140% do CDI e que vence em 6 meses? Essa é a dúvida que a gente vai tirar nesse vídeo. E também vamos falar de renda fixa mais para o médio e longo prazo. Os títulos públicos NTN-B principal pagando IPCA mais 7%. Será que vale a pena? Então, essas duas dúvidas foram que surgiram no meu Instagram e eu vou responder durante este vídeo. E assista esse vídeo até o final, porque com toda certeza tem algum ponto, alguma questão aqui que você não sabia que pode te ajudar no seu racional de investir para o longo prazo. Então, algum ponto aqui você vai ter como conhecimento a mais para a sua caminhada como investidor. E se está chegando aqui pela primeira vez, então se inscreva, clica aí também no sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos e também já deixa aquele like que vai ajudar a gente a produzir conteúdo, continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Vamos para a primeira dúvida. Renda fixa de 140% do CDI para 6 meses, vale a pena? Então aparece por vezes essas possibilidades de aporte. Será que vale a pena colocar seu dinheiro em um CDB pagando essa rentabilidade e ainda mais que vence em 6 meses? Aquele assessor que te oferecendo esse título, será que vale a pena? Vamos aqui, vamos ver. E primeiramente alguns conceitos que são muito importantes. Ao investir em renda fixa, num CDB propriamente, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, para um banco que emite um certificado de depósito bancário, CDB, olha só. Então, você está ali comprando um título, emprestando dinheiro para o banco, e o banco vai te restituir esse dinheiro depois de certo período, pagando certa taxa de juros. Tudo bem? Esse conceito é importante. E essa taxa, ela depende muito do risco desse banco. Então, quanto mais seguro o banco, menor a taxa. Então, a relação risco-retorno, elas sempre andam de mãos dadas. Então, se eu tenho um banco grande, saudável financeiramente, um banco ali que não tem problemas financeiros, então a sua chance de receber esse dinheiro lá na frente é muito maior. Então a taxa é pequena. Então quando você empresta seu dinheiro por meio de um CDB para um bancão, Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, você tem mais segurança nesse investimento. Então a taxa ela é menor. Você vai receber ali algo próximo de 100% do CDI. O CDI anda junto com a Selic, então se a Selic subir, sua rentabilidade aumenta, se ela cair, ela também diminui, ok? Então por isso que a gente chama de título pós-fixado. Isso aqui é para o curto prazo, tudo bem? Agora, se eu vou emprestar para um banco, seja um banco médio, um banco pequeno, que ele tem um risco de default, um risco de quebrar, um risco financeiro. Então, ele vai ter que pagar uma taxa maior para poder captar dinheiro. Muitos investidores não vão querer emprestar como é para emprestar para um bancão por 100% do CDI. Então, ele vai pagar 120%, 130%, 150% do CDI, ok? Então, a sua taxa vai ser um pouco maior porque o risco é maior, o risco de quebrar. Entendido esse conceito, ao pegar um CDB mais 140% do CDI, você está pegando um risco maior de emprestar ali um banco que tem algum problema. Por que ele está pegando por essa taxa? Então tem que ter muito bem esse conceito. E vamos lembrar que existe um mercado de negociação de títulos de renda fixa, LCI, LCA, CDB, debênture. As corretoras, elas recebem taxas, comissões para poder negociar. Se está chegando para você a 140% como cliente final do CDI, quanto que a corretora está pegando no final das contas? 150%, 160% do CDI? Veja um risco embutido, tem um risco que você não está vendo. Então tome cuidado com renda fixa, sempre faça análise
se é pertinente você estar tomando esse risco. Na minha opinião, a sua carteira de renda fixa tem que estar formada, né? Eu faço isso para os meus investimentos, tem que estar formada por títulos públicos, Tesouro Selic, um fundo DI atrelado ao Selic. E aos poucos você vai pegando os CDBs depois e vai juntando na sua estrutura. O risco você avança aos poucos, não entra de cabeça. Nunca a gente vai pular na piscina sem olhar ali qual que é a profundidade, né? Vamos colocar o pezinho antes, vamos devagar avançando. Então, faça assim para a sua renda fixa, você vai ter menor preocupação à frente. Alexandre, tem o FGC, que protege, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Sim, até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, você tem essa proteção. Mas será mesmo que uma quebradeira geral, vários bancos quebrando ao mesmo tempo, será que você vai receber do FGC? Será que ele tem capacidade de garantir todo esse crédito? Eu desconfio. Eu sou um pouco, né, com o pé atrás com tudo isso. Então tomem cautela, não fiquem ali pensando que está garantido. Faça o arroz com feijão. O título público ele tem um menor risco e traz ali para você avançando. Então, a resposta para essa pergunta, muitas vezes, não é olhar só a taxa, é olhar por trás o risco. Tem um outro ponto muito importante que a gente tem que lembrar, que é o prazo de vencimento. A pergunta aqui está falando de 6 meses. Se você tem um objetivo em 6 meses à frente, tudo bem. Você pode investir em um título parecido com esse, com um prazo desse. Mas se sua carteira é uma carteira mais de longo prazo, não tem sentido você ficar pegando títulos muito curtos. Por quê? A cada vez que você tem o vencimento de um título na sua carteira, você está pagando imposto de renda, antecipando IR, dando dinheiro para o governo, tudo bem? E lembre-se, as corretoras, né, bancos de investimento, XP, BTG Pactual, qualquer outra corretora, ela ganha pela recorrência da venda desses títulos. Então, quanto mais ela vai vendendo, mais ela é remunerada. Então, se ela vender um título muito longo para você, não faz sentido para ela. Porque você vai demorar para comprar, aquele dinheiro vai demorar para retornar ali para fazer negociação. Agora, a cada 6 meses, a cada 1 ano, 2 anos, está voltando esse dinheiro ali para circular e você está remunerando a corretora. Lembre-se disso, tudo bem? E quando cai, né, quando tem ali o vencimento do título, você paga imposto de renda, como eu disse. Então, quanto menor o prazo, maior a alíquota de IR. Lembre-se da tabela regressiva de IR. Começa com IR ali de 20% e vai diminuindo, chegando na menor alíquota de 15%. Então, vencimentos menores, alíquota maior, está deixando o dinheiro na mesa. Se fosse somente isso, estava bom. Mas sabe o que é pior? O pior é que essa antecipação de IR, a cada vez que vence um título, você está tirando o dinheiro dos seus juros compostos, você não está deixando a bola de neve trabalhar na sua carteira, isso mesmo. Olha só, a fórmula dos juros compostos aqui, montante igual a capital vezes 1 mais I, o I é a taxa e o N é o tempo. A gente fica muito preocupado com essa taxa aqui. Mas a gente vai diminuindo o capital. A cada vencimento você está dando dinheiro para o governo. Não está na sua base, está saindo da sua base de investimento. Você não deixa andar esse investimento. Está interrompendo os juros compostos. Então mantenha vencimentos maiores, trazem ali, ele está rentabilizando, está trabalhando para você. Então imagina um título que vence em 10 anos ou 5 títulos que vão vencendo a cada 2 anos. Cada 2 anos você vai deixando o dinheiro na mesa. Eu fiz um vídeo aqui no canal, mostrei a diferença de investimento de um título longo para vários de curto prazo. Dá uma diferença terrível no final. Então, você tem que ter essa exata noção, tudo bem? Vamos para a segunda questão aqui, a segunda dúvida que eu recebi lá no meu Instagram. Aproveita, me segue lá, Alexandre Garcia Holder. IPCA mais 7%. Aportar ou aguardar? Esse tema, ele é muito atual. As taxas de juros futuros subiram bastante, estresse na economia, muita dúvida quanto à capacidade do governo pagar as suas dívidas à frente. Um governo gasta bastante, tem um déficit primário, déficit nominal, a sua economia não está indo bem na questão fiscal. O que acontece? Ocorre que o mercado ele pede maiores taxas. O investidor vai prestar o dinheiro para o governo agora. No título público aqui estamos emprestando para
o governo. Então, o governo tem que pagar taxas maiores, porque o seu risco aumenta. O mesmo conceito lá do título de renda fixa privada, do CDB, a gente traz para cá. Maior o risco, maiores as taxas. E olha só as taxas que eu tirei um print aqui no site do Tesouro Direto. Taxas aqui próximo a IPCA mais 7%. Aqui são as NTNBs principais e as NTNBs que pagam juros semestrais, tudo bem? Então, próximo aqui a IPCA mais 7%. Será que essa taxa vale a pena investir? A gente vai ver que vale sim investir e eu vou mostrar. Olha só o estresse aqui nas taxas. Juros subindo, juros futuros subindo, as taxas subindo bastante. Então, a gente tem que ter, primeiramente, um conceito muito básico de renda fixa. Só invista num título com vencimento mais longo. A gente vê que essas NTNBs com taxas maiores têm vencimentos ali logo à frente. A menor delas é para 2029, 2035, 2045. Só invista no título se você pode carregar para o vencimento, se você pode abrir mão da liquidez até o vencimento. Se você vai precisar desse dinheiro antes, não faça isso. Por quê? Porque vai ter volatilidade durante o caminho. Você está travando uma taxa, mas essa taxa pode continuar subindo, você pode ter uma diminuição do seu capital investido. Se ter que resgatar antecipadamente, você pode ter prejuízo, pegar menos do que investiu. Tudo bem? Então sempre invista para o vencimento. Se der errado os títulos, as taxas dos títulos continuarem subindo, você carrega para o vencimento e pega a taxa pactuada. Então você vai investir um valor aqui, IPCA mais 7 até o final. E essa é a ideia, esse é o racional. Sempre invista pensando em pegar a inflação mais esse percentual acima, esses juros reais, lá para o vencimento. Você está garantido, você não precisa fazer nada, é só carregar para o vencimento. Agora, pode acontecer a marcação a mercado? Pode. Como funciona a marcação a mercado, Alexandre? Eu trago aqui para você a figura da gangorra. Os juros futuros sobem, o preço do título cai. É uma gangorra. Então, quando os juros aumentam, aquele preço que você já tem na mão, aquele título que você já tem na mão, ele desvaloriza, ele cai o preço, porque os novos títulos têm preços maiores. Então, o seu título acaba desvalorizando. Também tem o valor do dinheiro no tempo, quando a gente traz ali um valor futuro para um valor presente, tirado a taxa de desconto, que é os juros, o seu valor ali diminui também. São conceitos naturais que a gente tem. Então, ocorre também de forma diversa. Quando ocorre a queda de juros, o preço do título pode valorizar. Então, quer dizer, Alexandre, que eu investi aqui, teve uma queda de juros na frente, pode ocorrer uma valorização do meu título? Sim, acima do que foi contratado, inclusive. Você pode ganhar com a marcação ao mercado, mas lembre-se, pode ocorrer o inverso, o preço dos títulos pode continuar subindo. E ocorre que pode ter ali uma diminuição do preço, então sempre faça para o vencimento. Isso é muito importante, tudo bem? E lembre-se o seguinte, essas taxas podem permanecer por muito tempo? Elas podem permanecer por certo período, mas se permanecer por muito tempo, acaba quebrando o governo. O governo tem que fazer medidas para diminuir a taxa. Ele vai ter ali que buscar alguma solução econômica para não quebrar a economia, tudo bem? Então, não consegue permanecer por muito período, porque é quase que inviável para o governo. E dentro dessa possibilidade eu trago essa pesquisa aqui, que é desde 2010, que fala dos títulos IPCA, que permaneceram acima de determinada taxa. Então tem as taxas aqui, ó, começa acima de 4%, 4,5%, vai até 7,5%. Então, qual é a recorrência desses títulos permanecerem acima de determinada taxa? Acima de 4%, IPCA mais 4%, 78% das vezes. Veja, a maior parte das vezes está acima de 4%. Acima de 4,5%, 74%. Acima de 5%, IPCA mais 5%, 64%. E a gente vai vendo aqui, até chegar acima de 6,5% e acima de 7%. Acima de 7%, somente 2,9%. E acima de 6,5%, 8% das vezes. O que quer dizer isso? São pequenos esses intervalos de permanecer. Como eu disse, a economia não aguenta ficar muito tempo com taxas tão altas. Então, vai ficar um período. Então, é ideal aportar com essa taxa? Com toda certeza.
tá? Eu estou fazendo para minha carteira aportando em IPCA+, também, porque a gente vai garantir essa taxa. Nem para ganhar com marcação ao mercado, nada disso. É para carregar isso com taxa muito boa lá para frente, tá? Então, quando você pega essas taxas, elas são difíceis de acontecer. Faz todo sentido. Alexandre, e se eu investir e ocorrer um aumento ainda dos títulos? Não tem problema, você não precisa acertar a melhor taxa. Você precisa pegar boas taxas, entendeu? Não precisa acertar o bumbum da mosca. Eu vou acertar a melhor taxa do mercado. Não, vai pegando as taxas que são interessantes para o seu portfólio. E a taxa agora, próximo a 7%, é muito bom. E acima dela, então, nossa, são taxas muito interessantes para carregar. Essa pesquisa aqui, ela mostra isso, que é muito difícil permanecer por longos períodos acima. Então acaba que vai ter um movimento cíclico. Tudo é cíclico, e os investimentos também. Quando você tem essa noção, tem uma carteira estruturada, você consegue carregar ali com mais clareza, consegue ter ali noção para ir alocando os seus recursos da melhor forma. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Teve algum conceito aqui que você não sabia? Os prazos para os títulos públicos de renda fixa, até para os mais de curto prazo, agora a questão aqui do IPCA+. Então se inscreva, clica aí no sininho de notificação e também deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo. Eu agradeço bastante e vou ficando por aqui. E a gente se vê numa próxima. Até mais, valeu!